Tá entrando aí? Vamos esperar lá. Tá tudo certo. Vamos ver se tá certo. Vai aparecer o slide. Slide tá ok? Tá certo aí? Tá ok. Então tá, gente amiga. Uma boa noite a todos. Vamos, a gente teve uns minutinhos aí de atraso aí, a gente estava aqui uns probleminhas técnicos aqui, mas tá tudo resolvido. Então vamos iniciar nossa palestra da noite de hoje, da Francisco, agradecendo então a todos e vamos iniciar então com a nossa prece. Então vamos convidar a todos, vamos elevar nosso pensamento, nosso sentimento a Deus e rogando a Jesus, nosso Mestre, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que possa estar olhando aqui por todos nós, irradiando seus bálsamos de luz e de paz, e aqui como humildes instrumentos, ainda insignificantes, falíveis ainda, mas que possamos ser úteis, Senhor, através do Teu amparo, do nosso mentor amigo, que possa nos inspirar da melhor forma possível, que a gente possa transmitir o Evangelho da melhor forma, para que possa alcançar de coração a coração os ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita para as nossas vidas. Então agradecemos, Senhor, que ampare, ilumine o nosso ambiente, nos proteja contra todo e qualquer ataque querendo nos prejudicar nessas tarefas, abençoando, iluminando aos lares, amigos e fraternos que com muita paciência nos escutam, para que possam também receber o auxílio, esta ponte aos lares fraternos, que com certeza essa família vai levar a cada lar, a cada pessoa, iluminando o ambiente, as suas mentes, seus corações, abençoando a todos. Muito obrigado, Senhor, e damos início então à nossa palestra doutrinária da noite de hoje, que assim seja. Então, novamente, uma boa noite. E vamos então dar sequência com o nosso trabalho que a gente está fazendo nas terça-feiras de palestra, dando sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, agora vamos retomar com o tema Preces Inteligíveis. No mesmo capítulo, ainda estamos, capítulo 27, item 16, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver o Evangelho pode abrir o Evangelho, é quase lá no final, né, do capítulo, pode abrir para poder refletir junto com a gente essa palestra da noite de hoje. Então vamos acompanhar aqui o texto, Preces Inteligíveis. Eu coloquei, como o texto é bem curto do Evangelho segundo o Espiritismo, então a gente fez questão de colocar o texto inteiro aqui, tá? Para a gente poder refletir junto. Então diz assim, ó, se eu não entender o que significam... Opa, peraí que eu pulei aqui. Não, desculpa, tá certo. Item 16. Aqui nós vamos trabalhar aqui, Kardec ele vai trabalhar alguns versículos aqui do Evangelho de Paulo, o apóstolo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ó, nesses capítulos aqui, que Kardec fez questão de colocar dentro deste tema que ele coloca nesse capítulo 27 sobre as preces que estamos trabalhando. Então vamos refletir à luz da doutrina espírita, as reflexões de Paulo a respeito deste tema. E Paulo diz o seguinte: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora,
mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Olha, eu lendo aqui esses versículos de Paulo, é bem tranquilo, gente. A gente dá para entender bem o que Paulo está querendo dizer aqui, e depois Kardec vai afirmar essa elucidação aqui bem clara sobre o que ele está querendo falar com esse tema aqui das preces inteligíveis. Vamos nos ater aqui nas palavras grifadas, ó, em amarelo, aqui, ó, bárbaro. Então, o que significava? É muito importante a gente pegar aqui as palavras usadas naquela época, né, no tempo de Paulo, lá nos primórdios lá do cristianismo, né, primitivo. Então, bárbaro, algumas Bíblias dizem que bárbaro tem a ver com estrangeiros, ó. Então, bárbaro para aquela época, porque diz, segundo Champlin, ele diz que esse essa palavra bárbaro era utilizado para no tempo dos egípcios. Os egípcios, todo aquele que não falava a língua dos egípcios era considerado bárbaro. Então tem a ver com a mesma coisa que estrangeiro. É aquele que vem de outro lugar, com outra língua, que não compreende aquilo que ele fala. Então não é bárbaro ao nosso entendimento, que a gente acha que bárbaro é aquele que, né, uma pessoa bárbara, né, rude. Na verdade, é uma pessoa que tem uma outra língua, na verdade. Ó. Então vamos ter aqui bárbaro como estrangeiro. Então Paulo está dizendo aqui, ó, se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro, ou seja, serei um estrangeiro. Se não está entendendo aquilo que o outro está dizendo, está falando em outra língua, ele é um estrangeiro para ele. E para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro, ou um estrangeiro também, porque não vão se compreender, né? Cada um vai falar uma língua e não vai ter compreensão daquilo que um ou outro está dizendo. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não vai colher os frutos, ó, né, daquilo que eu não estou compreendendo. Ó. Ou seja, se uma pessoa está orando numa língua que não é igual à nossa, mesmo que ele esteja de coração, né, mas a gente não vai colher esses frutos daquilo que está sendo, né, daquilo que ele está orando, daquilo que ele está falando, né, que está ali. Nós não vamos, ou seja, nós não vamos conseguir compreender, nós não vamos entender aquilo que ele está falando, né? E nós não vamos colher, ou seja, nós não vamos poder colher aquele fruto daquela oração que o outro está fazendo, porque a gente não está conseguindo compreender com a nossa inteligência aquilo que ele está emanando, né? E aqui ele continua: se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Conseguiram compreender? Eu acho que está bem claro aqui o que Paulo está dizendo, né? Mas é aquela questão do bárbaro ali mesmo, que a gente fez questão de trazer o que é os bárbaros para aquela época, né? Então, com certeza, né? Se, por exemplo, eu aqui, o Ederson, né? Está aqui com um instrumento aqui da espiritualidade, que está aqui, então, né, explanando aqui, falando, né? Coisas aqui, né? Repetindo aqui palavras, né? Até eu costumo sempre brincar que, na verdade, o Arnaldo Rocha brincava, né? O grande companheiro do Chico lá de tarefa.
o Arnaldo Rocha, já desencarnado, grande trabalhador espírita, né? Que ele dizia que era papagaio, né? E chamava os outros tudo papagaio. Na papagaio é aquele que repete, né? E a gente não tá fora desse contexto, realmente, que na verdade aqui isso aqui foi uma reflexão de Paulo, que a gente está aqui como papagaio, né? Procurando da melhor forma possível facilitar para que todos nós possamos entender o pensamento de Paulo daquela época, que ele tá essas cartas que Paulo escreve. Então, na verdade, ele está escrevendo aqui a primeira carta à comunidade de Coríntios, né, que é a comunidade cristã daquela época, lá de Corinto, nome do lugar. E ele escreve duas cartas a Corinto, né? Então, essa é a primeira carta que ele fala. Então, ou seja, essas cartas, hoje a gente tem a bênção da internet, que a gente pode estar falando aqui, uma pessoa lá do outro lado do mundo lá pode estar recebendo a mensagem. A gente sabe que é muito rápido hoje, graças à tecnologia. Imaginamos se Paulo tivesse essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Quantos 1.000 quilômetros que ele caminhou para divulgar e não poderia estar em todas as comunidades cristãs, né? Porque ele era um só, não poderia estar em todas para dar orientações. E então até que ele foi inspirado ali pela espiritualidade para que pudesse escrever cartas às comunidades, né? Então imaginamos hoje a gente se comunicando com as outras casas espíritas, né, através de cartas, né, mandando para o outro quanto tempo ia demorar para se comunicar, né? E hoje a gente está aqui estudando as cartas que são cartas voltadas para as comunidades cristãs, né? E as casas espíritas, o objetivo é reviver aquela época das primeiras comunidades cristãs, né? Esse é o objetivo da doutrina espírita. Então, ficou bem entendido? Nós vamos então ver agora a explicação agora de Kardec, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz essa orientação de Paulo às comunidades, né? Então, no item 17, agora Kardec, né? Então, explica dizendo o seguinte: a prece só tem valor pelo pensamento que ele está conjugado. Então, aqui Kardec já está dizendo que o valor principal é o pensamento, que vai emanar. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, né? Porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Então, se a gente, aqui Kardec está dizendo, se a gente fizer uma prece por pensamento, né, a gente pode estar ali, né, sentindo aquela prece, meditando aquela prece, mas fazendo por pensamento aqueles outros que estão junto. E aqui Paulo traz um contexto da comunidade cristã, ou pode ser até de um lar, né, cristão, né? E as primeiras comunidades era realizada em lares cristãos, pelas famílias, né? As famílias que formavam as comunidades. Então, se a gente se reunir dentro de um lar para orar junto ali com a família, mas um fizer a oração por pensamento, os outros não vão compreender aquilo que o outro está fazendo e, ao mesmo tempo, não vai tocar os corações. É isso que Kardec está dizendo aqui e está em consonância com aquilo que Paulo estava dizendo antes, né? Então, por isso que Kardec traz esses versículos de Paulo. Então, continuando. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas. Então, essa palavra aqui, amálgamas, aqui, pelo que eu vi lá no dicionário, é uma mistura, né? Lá fala sobre mistura química, mas aqui a gente pode trazer por mistura de palavras, né? Então aquilo, ou seja, as preces feitas numa linguagem que a gente não entende não passam de uma mistura de palavras, né? Exatamente. Que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar.
Então, se não for compreendido, com certeza não vai despertar nenhuma ideia em ninguém, né? Daquilo que está emanando, professando, né? E continua Kardec dizendo, será dita como simples fórmula, uma simples fórmula somente, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Então, aquela repetição, né? Que muitos ainda fazem preces repetindo, né? Palavras, né? Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que está no céu, creio em Deus Pai, aquela coisa toda, ficar repetindo, repetindo, e fica naquele círculo de repetições, né? Tendo aquilo como uma fórmula, né? E aí Kardec, então, vai nos explicar sobre isso, ó, que ele diz o seguinte, ó, ele diz aqui que muitos oram por dever, ó. Então, muitos oram por dever, ou seja, por dever tem a ver com obrigação, né? É um dever. Tem muitos que têm aquele objetivo que oram por aquele dever, aquela obrigação, somente. E alguns mesmo por obediência. Então, aqueles que são obedientes, né? Aos usos pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Então, para eles seria uma coisa normal, né? Eles têm aquele dever, vamos dizer assim, que um costume, toda noite tem que rezar, por exemplo, tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, aquela coisa toda, né? Por dever e por obediência. Ele coloca aquilo que tem que fazer aquilo. E que, inclusive, muitos foram criados assim, né? Que tem que rezar daquela forma ali, né? Tendo aquilo como uma fórmula, né? De repetições, né? Então, muitos ainda têm a oração colocando como uma simples forma essa repetição de palavras, tendo por obrigação e obediência. Muitos ainda têm a oração dessa forma. Mas Deus vê o que se passa no fundo dos corações, ó. Lê o pensamento e percebe a sinceridade, ó. Bom, aqui então já deixou bem claro Kardec que não é a fórmula, não é as repetições, não é as obrigações que vai fazer com que a nossa prece, a nossa oração, ela tenha que ela consiga alcançar os objetivos, né? Numa simples forma, por repetições muitas vezes. Então aqui coloca que Deus vê, ó. Então Deus sabe tudo o que se passa no fundo dos nossos corações. Lê o pensamento e percebe a sinceridade, ó. Aqui matou a charada, né? Porque não basta a gente ficar só recitando palavras ali por cumprimento, por obrigação, ali simplesmente, mas ele vai, então nós vamos ser, a nossa prece vai ter um alcance, vamos dizer assim, que vai alcançar o seu objetivo, desde que a pessoa esteja emanando aquela prece com sinceridade do fundo dos nossos corações. Né? E vamos pensar um pouco que a prece, muitos pensam que mas a prece tem que ser uma coisa linda e maravilhosa, senão Deus não vai ouvir, né? Tem muitos que se questionam, mas eu não sei fazer prece, porque o fulano lá faz uma prece lá tão bonita, aquela coisa toda. A prece é uma prece simples, ó, que não está dizendo a quantidade de palavras. Ó. Não é a quantidade de palavras que vai fazer com que a prece se torne inteligíveis, como diz aqui, ó, inteligíveis. Aqui a gente pode falar poucas palavras, mas desde que sejam palavras do coração, do fundo do coração, com sinceridade, aquilo que estamos emanando, né? Então aqui ele diz, ó, julgá-lo, pois, mais sensível à forma
do que ao fundo, é rebaixá-lo. Então, não podemos ter a prece como uma simples forma, né, do que a prece realmente recitada do fundo, né, por exemplo, dos nossos corações, né? Então, a forma uma simples fórmula, como diz aqui, vai só rebaixar as nossas preces, não sendo inteligíveis nossas preces, né? E agora, então, aqui termina a explicação de Kardec, né, que foi bem clara a respeito desse entendimento de Paulo ali, que a gente refletiu antes também, já com Paulo, e trazendo a afirmação de Kardec a respeito dessas preces. E Kardec, a gente sempre tem que observar no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes, que nem aqui, não é um texto pequeno, mas é um texto pequeno, mas de grande reflexão, né? Olha quanta coisa a gente já refletiu aqui com Paulo e com Kardec. E no Evangelho, às vezes, tem aqui referências, ó, ele coloca nos textos. Ó. Aqui ele dá uma referência no próximo capítulo, que estamos aqui no capítulo 27. Dentro deste assunto de preces inteligíveis, ele coloca uma referência aqui do capítulo 28, ó. O próximo capítulo, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ir lá? Então, por o capítulo 28, no item 2, vamos ver o que Kardec quer continuar com essa explicação aqui. Então, continuar no capítulo 28, ó, item 2, é o prefácio. Ó. Kardec diz assim, ó, os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical. Todos conhecem a oração dominical, né? Então, quem não conhece é conhecida também como a oração do Pai Nosso. A gente está estudando o Evangelho de Mateus nas quintas-feiras, que é o dia do nosso NEP, Francisco de Assis. A gente já passou pela oração dominical, por este versículo aqui, que agora já estamos no capítulo 7. Então, Kardec ele relaciona aquela reflexão à oração dominical. Não somente como prece, ó, mas também como símbolo. Ó. Aí sim, um símbolo, mas não aquele símbolo que a gente estava refletindo antes como uma simples fórmula, mas como um símbolo aqui que Jesus coloca como uma grande reflexão para as nossas vidas. Né? Não só aquilo que a gente viu antes, só balbuciar, falar, decorar o Pai Nosso e recitar não sei quantas vezes o Pai Nosso, que não é aquilo que a gente estava refletindo antes que vai ter efeito, vai se tornar inteligível a nossa prece. Mas aqui ele coloca como um símbolo muito profundo que Jesus nos traz, ó, que ele diz, ó, de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, ó, seja porque procede do próprio Jesus. Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13. Seja porque pode suprir a todas as preces, ó, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Ó. Que os discípulos, essa oração dominical, os discípulos questionam, perguntam a Jesus, né? Mestre, ensina-nos a orar. E aí, então, Jesus faz essa oração belíssima, né? Nos ensinando a orar o Pai Nosso, né? A oração dominical. Com efeito, sob as mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, ó, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Ó. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si mesmo.
Olha só que bela essa oração, muito profunda. E quem quiser, mas eu perdi esse estudo aqui, eu quero ver como é que essa oração a gente colocou lá por partes, a oração do Pai Nosso. A gente não vai repetir toda ela aqui, que não faz parte aqui do tema da noite, mas fica o convite, quem quiser e tiver interesse de estudar o estudo do NEP da quinta-feira, todos são bem-vindos, aqui todas as quintas, 20 horas. E para quem quiser, ele está registrado no nosso canal do YouTube. Lá no nosso canal do YouTube vai ter lá uma playlist, lá, Estudos do Novo Testamento, que a gente iniciou com os estudos de Mateus à luz da doutrina espírita. A gente já estudou esses versículos aqui. Ó. Então, quem quiser, entra lá no nosso canal, né, do nosso canal do YouTube, e pode acompanhar os estudos que perderam. Pode acompanhar todos os estudos que estão lá. E outras atividades também, como esta da noite de hoje. Quem chegou atrasado, quem perdeu, quem vai querer assistir, também vai ser postada lá no nosso canal do YouTube, no canal que se chama NEP Francisco de Assis. Bom, então a gente viu aqui essa importância da oração inteligível, e aqui Kardec faz questão de nos trazer então um símbolo, mas não é um símbolo qualquer, que Jesus nos deixa como legado de modelo, vamos dizer assim, de uma prece muito importante nas nossas vidas, de muita reflexão, como diz aqui, né? De princípios de caridade, né? Necessárias às questões da vida, da adoração a Deus, de submissão. Então, ela abrange todos esses elementos nessa oração do Pai Nosso. Então, quando a gente for orar essa oração do Pai Nosso, que ela está aqui em Mateus, para quem quiser ela, neste capítulo, nesse versículo, lá vai estar completa a oração. E ela vai estar lá, então, para quem quiser não só conhecer a oração, para quem não conhece, que a maioria já conhece, mas porque a gente possa não só falar ela, só recitar, mas o objetivo é que a gente reflita em cada parte da oração. E é este o significado profundo das nossas preces. Como foi dito antes, não é só uma forma de repetições, né? E ter uma obrigação de repetir aquelas palavras como se fosse uma coisa que fizesse realmente sentido, fundamento nas nossas vidas. Né? Então, aqui nós estamos refletindo que a prece não é só nesse sentido, né? Que não vai ser inteligíveis. Para ser inteligível é necessário, então, que saia do coração, como a gente viu antes, né? Que saia do fundo dos corações com sinceridade. Que possamos não esquecer dessa frase. Então, contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa à maioria das pessoas. Com certeza, muitos de nós oram, inclusive, a oração do Pai Nosso, mas ora aquilo como se fosse uma coisa assim maquinal, uma coisa robótica, uma repetição realmente, porque já decorou a oração, né? E aí então deixa escapar essa profundeza dessas palavras que Jesus nos ensinou, que recitou a todos nós, que tem um significado muito profundo em cada palavra da oração, porque as palavras de Jesus são consideradas palavras de vida eterna. E tudo que Jesus fala, cada palavra, cada atitude de Jesus tem um significado muito profundo, que nós vamos levar muito tempo ainda para estudar nas minúcias, né, de tudo aquilo que Jesus nos traz através do Evangelho. Nós vamos demorar muito tempo para desmembrar todo ele, né, na sua profundeza magnânima. Então, continuando, daí vem o dizerem, né,
geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula eficácia, se acha condicionada a um número de vezes que seja repetida. Então, as pessoas acham que quanto mais a gente orar, na verdade, rezar, né? Porque, na verdade, gente, muitos de nós não sabem, mas existe uma diferença entre rezar e orar. Então, o rezar, realmente, porque tem pessoas às vezes, que não sabem, né? Daí fala, vamos rezar, tudo bem. Não tem nada errado. A palavra, né? O que importa, como a gente diz aqui, é a intenção, né? É o sentimento. Mas a palavra rezar significa realmente que essa repetições de palavras, ó, o rezar. Agora, o orar, o que significa o orar, que é mais significativo? A oração. Então tem a ver com ação, né? Já diz, ó, orar, ação, a oração. Já diz na própria palavra, né? O oração. Então não é só com palavras, mas com ações de pensamentos ligados aos nossos sentimentos, que vai fazer então com que emane, né, aquele sentido profundo da prece que foi inteligível, né, que foi emanada do coração com sentimento. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, né, diz aqui, né? Então é aquela coisa, tem que aquilo que muito de nós já viveu já por séculos nas igrejas, né, que vai lá o padre lá, alguém lá com todo o respeito a todas as religiões, né? A gente sabe que existe ainda. A gente, né, cometeu alguns erros, vai lá para se confessar. Aí o padre, lá alguém diz lá o padre, no caso, precisa orar 3 Ave Maria, 7 Pai Nosso e, sei lá, 9 crê em Deus Pai, ou vice-versa. Então, isso era tido como muitos que vieram da Igreja Católica sabem muito bem o que eu estou dizendo, né? Que a gente vem num atavismo e não é assim para mudar de um dia para o outro. A gente veio de um atavismo de séculos, né? Na Igreja Católica Apostólica Romana, que os padres, então, eles diziam, né? Falavam para nós que você tem que rezar 9 Pai Nosso, 7 Ave Maria, 3 Creio, para poder ficar quite, vamos dizer assim, com a lei divina, né? Com seus erros, com seus pecados. Se fosse assim, seria muito fácil também, né, gente? A gente simplesmente ali repetir aquelas palavras. Então eu vou correndo, vou lá, já decorei tudo, né? Eu vou contar aqui. Pai Nosso, 2, 3, ele faz aquilo até correndo, maquinal, nem sabe mais o que está dizendo. É isso o significado que a gente está trabalhando aqui. Então ele fez isso, maquinalmente e muito rápido, para se livrar logo do problema. Graças a Deus, agora estou quite dos meus problemas. Ou seja, agora estou um homem renovado, não tenho mais pecado. Se fosse assim, seria muito fácil, né? E não é assim que funcionam as coisas da vida, né? Se fosse assim, imaginamos que seria muito fácil essa fórmula, né? Mas exige de nós muito esforço, muita renúncia, muita transformação moral. E as preces são um instrumento para a nossa evolução, né? Para nós buscarmos força, amparo. Deus vai então, ele já sabe tudo o que se passa na nossa vida. Ele já sabe, como a gente já refletiu nas outras palestras, antes de nós fazer um pedido, ele já sabe o que a gente precisa. E muitas vezes a gente não aceita, que a gente quer as coisas que seja resolvido na hora, o imediatismo, né? Que a gente sabe que a maioria que é o imediatismo, e não é assim que funcionam as coisas, né? Não é de um dia para o outro que a vida vai se transformar, como se fosse um passe de mágica, né? Então a doutrina espírita nos traz que é
através da transformação moral, né? O esforço de cada um para eliminar as suas más tendências, como diz Kardec. Então, aqui, ó, tomadas a antiga crença supersticiosa, né, que a gente viu aqui, na virtude dos números e de uso nas operações da magia, né? Como se fosse uma virtude de números, né? Eu faço como se fosse uma receita, na verdade. Ó, tu faz aqui os 9 Pai Nosso, 7 Ave Maria, 3 crê em Deus Pai, está tudo resolvido. Seria uma superstição virtuosa, né? Através de números, ó. E não a verdadeira virtude, que é, então, o que Jesus nos traz, nos exemplifica através das suas atitudes e palavras, a transformação moral, que é isso que vai fazer com que a gente realmente possa se tornar uma pessoa melhor, e não repetindo palavras, né? Como se fosse um passe de mágica, né? Uma magia, né? Então, para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições, aditamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações, conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha. Poderá aquele que ore dizer a oração dominical, ou oração do Pai Nosso, ou na sua forma simples, ou na desenvolvida. Então, aqui a gente vê como os discípulos, que a gente lembrou bem, né? Que eles estavam aprendendo, né? Eles eram discípulos, e os discípulos são aprendizes, estão aprendendo, nós estamos aprendendo com Jesus. E aí os discípulos aprendendo, eles perguntam para Jesus, né? Porque Jesus orava muito e sempre dizia para os seus discípulos, vamos orar. E aí os discípulos até que perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar, né? Porque a gente quer orar, mas ensina a nós uma oração para que a gente possa meditar, refletir juntos, né? Desde que a gente reflita essa oração, sinta no coração, né? Não seja só de palavras, como a gente estava dizendo antes. Ou também, para quem não sabe, vai fazer uma oração, vamos dizer assim, nós espíritas, a gente tem bastante preces dos benfeitores que deixaram para nós também, né? Não só Jesus. O nosso pai Francisco deixou oração muito bonitas, né? Tem orações muito boas, desde que a gente não só leia aquelas orações, que a gente não fique só na letra, que a gente possa sentir aquilo. Nada impede de a gente ler a oração. Isso não quer dizer, a gente pode ler, mas desde que eu esteja sentindo aquilo que eu estou lendo no coração. Nada, né? Podemos ler. Né? O problema é não ficar só na leitura, mas que tenha sentimento, senão não vai se tornar inteligível. Ou na sua forma simples, como a gente disse antes. Ah, mas eu não sei fazer aquelas orações muito bonitas e também não quero ler. De repente eu tenho dificuldade, a pessoa não sabe ler ainda. E como é que eu faço para orar? Então faz uma prece simples, né? Uma prece simples, desde que tenha aquele sentimento, que seja do coração. E até agora a gente fez o estudo ontem também, que todos são convidados, os estudos das obras de André Luiz, no livro Missionários da Luz, que a gente estava falando ontem da oração de um menininho de 3 anos, né? Com forma simples, né? Imaginamos um menininho de 3 anos, né? Fazendo uma oração para o seu pai, para que ele possa, né, despertar o sentimento através da prece, e por que não através de uma prece de uma criança, né? De um filho amado que vai deixar a gente muito emocionado. E foi muito emocionante. Ou podemos desenvolver uma prece também. Ó. Pode ser desenvolvida. Nós podemos criar uma prece. Inclusive, podemos criá-la escrevendo a prece, né? Podemos escrever essa prece e recitar esta prece
desenvolvida em forma de poema. É muito lindo, é muito maravilhoso em forma de poema, e tem muitas preces em forma de poema, mas o importante é não ficar só na letra, né? O importante é que sinta aquilo que está recitando, né? Que sinta no coração, para que seja inteligível. Ok, gente? Tranquilo? E para nós encerrar, então, uma reflexão de Paulo, que não está naqueles versículos lá que Kardec colocou, mas está junto ali, ó. Que Paulo nos diz assim, ó. Quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Então, olha só a reflexão de Paulo para nós, né, para nós encerrar. E eu posso falar, como Paulo diz aqui, eu posso falar 1000 coisas, né, em língua que a gente não vai entender nada, patavinas de nada. Inclusive, a gente pode trazer num sentido mais profundo aquilo que a gente refletiu antes, a pessoa vai ficar ali, Pai Nossa, Ave Maria, cheia de graça, aquela coisa toda. Daí a pessoa vai sentir alguma coisa no coração. Então, Paulo diz, mais vale 5 palavras, desde que sejam palavras sentidas no coração, simples, do que falar 1000 palavras desconhecidas. Que belo, né? Que belo nosso Paulo de Tarso, né? Nos trazendo tantas reflexões, é muito bonito. E a gente refletir, sentir no coração, né? Então a gente encerra com essa reflexão de Paulo. E a gente, então, não tem nenhuma pergunta, nenhum questionamento, tudo tranquilo. Espero que tenham tido um bom entendimento, que é muito importante essa palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, explicando bem sobre as preces. E a gente traz essa sequência para a gente poder entender bem. E cada item vai nos trazer uma relevância muito importante. Então, agradecemos a humildade, a paciência de todos por nos escutarem, né? Que possam, então, refletir esse tema da noite, se fazer vivo nos nossos corações, nas nossas mentes. Agradecemos, um grande abraço a todos aí que estão conosco, que estão sempre aí conosco. E vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos agora agradecer. Somente temos que agradecer a Deus por tudo de bom que temos na vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelo alimento de cada dia, por não nos faltar nada, tanto o pão espiritual quanto o pão material. Que abençoe e ilumine as nossas águas, os nossos lares. Que possa a espiritualidade amiga transmitir um passe a todos os irmãos que estejam vibrando positivamente, receber conforme as suas necessidades, principalmente agora, nesse momento em que estamos com as casas espíritas, com a casa fechada, não podemos transmitir um passe pessoalmente, mas o passe é a transmissão de energia e pode ser transmitido através do pensamento, através da espiritualidade, que possa, da melhor forma possível, atender aos irmãos, às irmãs, da melhor forma possível, tanto encarnado quanto desencarnados. Agradecemos a oportunidade bendita do nosso Pai Francisco, essa oportunidade de estarmos aqui. Sem ele, com certeza, nós não estaríamos. A espiritualidade, a nossa família que trabalha junto neste ideal, neste propósito de amor e de paz, e de entendimento e de iluminação das nossas mentes. Agradecemos por tudo e damos por encerrado
as nossas atividades doutrinárias da noite de hoje. Que assim seja. Então, tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.